Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do fora que o Lula levou do Papa Leão XIV, bicho. Leão XIV falou que não vai poder ir no COP30, não. O Lula convidou ele lá, foi lá para convidar ele. Não, não vou poder ir não, e coisa e tal. Essa viagem do Lula, evidentemente, foi uma viagem política. Ele publicou um artigo em vários jornais do mundo falando sobre como ele resolveu o problema da fome no Brasil, que tirou o Brasil do mapa da fome. O que é um absurdo, porque eles estão comparando dados diferentes, tá? Os dados do mapa da fome da ONU não foram publicados na época da pandemia. Então eles pegaram outros dados para dizer que o Bolsonaro tinha 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, dados errados. E aí ele disse que depois voltou. O que voltou foi a pesquisa da ONU, não foi o Brasil. O Brasil não mudou nesse meio tempo, né? Mas o Lula, você sabe, né? Mentira é com o Lula mesmo, né? Praticamente uma Patrícia Leles da política, né? Vamos entender o fiasco que foi essa viagem internacional do Lula até aqui e o que o Lula conseguiu colher de ignorância, de simplesmente ostracismo, né? Porque ninguém está prestando atenção nisso. Para pensar, lá no Oriente Médio, o Trump conseguiu fazer a paz entre Palestina e Israel, reuniu todos os países árabes no Egito num acordo de paz histórico que pode redefinir o mundo daqui para frente. E o Lula achou que com a lorota comunista dele de 20 anos atrás, um monte de dado falsificado que agora qualquer pessoa percebe que é falso, ele ia fazer alguma diferença lá. Não, não foi, não teve jeito, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Marcia e o Peter Ursão, empregado CLT do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula continua achando que ele é o máximo, né? Não, o Trump tá errado, o Trump não pode. Ele tá querendo competir com o Trump no cenário global, né? No cenário mundial, né? E, pô, não tem chance, né? O Lula é um idiota, não consegue nada aqui. Para início de conversa, teve a negativa do Papa, mas eu vou falar nisso depois. O mais impressionante foi que ele chegou lá na Europa e aí mandou publicar em vários jornais que a fome é a escolha política, disse num artigo publicado no exterior. Ou seja, nós, brasileiros, pagamos a publicação de artigo, porque lógico que isso não foi de graça, né? Em vários jornais no mundo inteiro, o Jornal de Portugal, do Reino Unido, da Itália, da Espanha, da França, Quênia, Argentina, Moçambique, coisa e tal. Esse artigo aqui, ó. A existência da fome é uma decisão política. Que não porque os mecanismos de governança global, que não sei o que lá, que tem que incluir o pobre no orçamento e não sei o que lá, porque eu resolvi o problema da fome no Brasil de novo. Né? Ou seja, aquela lorota dele, que caraca, bicho, que coisa absurda isso, cara. É realmente uma coisa que chega a dar chega a ser cansativo aqui. Em Roma, Lula destaca a saída do Brasil do mapa da fome e pede que governos incluam o pobre no orçamento. O Lula incluiu o pobre no orçamento, né, para pagar o orçamento, né? Botou um monte de imposto para todo mundo pagar o orçamento dele, que é um absurdo completo isso daqui. Mas ele continua com essa ideia de que eu resolvi o problema da fome. Aqui no Brasil ninguém viu diferença nenhuma, né? E o jornal aqui do David Agape, a investigação, mostra muito bem a distorção que tem com relação com o Bolsonaro, né? Lembra, se usou muito aqui o número de 33 milhões de brasileiros com insegurança alimentar no governo Bolsonaro, não porque isso seria, segundo ele está dizendo aqui, resultado do desmonte das políticas públicas no governo Bolsonaro. Falso. Isso foi devido ao fato de que não foi feita a pesquisa do mapa da fome da ONU durante o período da pandemia, por motivos óbvios. Aí teve uma empresa de São Paulo, a Pensa, que fez esse outro artigo aqui. Cadê a Pensa que ele fala aqui, ó? A Rede Pensan fez um outro levantamento diferente, com metodologia diferente, tudo diferente, e chegou nesse número de 33%, não sei o que lá, de 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar no Brasil, né? Você tem dois elementos aí. É verdade que na pandemia, devido principalmente às decisões idiotas do STF, dos governadores e prefeitos, de para tudo, a economia te vê depois. Lembra dessa parada? Que fecharam, proibiram as pessoas de trabalhar, proibiu todo mundo de trabalhar? Olha o absurdo que foi. É lógico que teve algum fator disso daí também. Mas o principal fator foi a metodologia diferente. Você não pode comparar números de duas metodologias diferentes, né? Aí ele está dizendo agora que, não, mas eu consegui tirar o Brasil do mapa da fome de novo.
Não tirou, é porque agora o mapa da fome voltou a ser calculado pela ONU depois que passou a pandemia, e aí ele está comparando o valor da fome no Brasil agora com o valor da fome dessa rede Pensan que fez o levantamento lá, né? Ou seja, um absurdo completo que não tem absolutamente lógica nenhuma, nenhuma base, e no entanto ele quer vender isso para o mundo como eu resolvi o problema da fome no Brasil de novo e mandar para o pessoal, não, porque vocês têm que incluir o pobre no orçamento, tem que fazer igual eu, incluir o pobre no orçamento, fazer um monte de cobrança de imposto em cima do pobre, porque o pobre gosta de pagar imposto, né? Então, e ele tá falando isso com esse cara aqui, que é o, como é que é o nome do cara aqui? O tal do, é um chinês que é o cara da fome, Ku Dongyu, eu não vou saber falar o nome do cara em inglês, mas tá escrito aqui, ó, Ku Dongyu. Esse cara aqui que antes de elogiar o Lula pelo fim da fome no Brasil, elogiou a Coreia do Norte também, o Kim Jong-un, pelo fim da fome na Coreia do Norte. Eles construíram finalmente um monte de mercearia de papelão lá para conseguir acabar com a fome na Coreia do Norte, né? Então, patética essa coisa aqui do Lula, mas olha só, nem precisa ir no ponto de desmentir o Lula, falar que é mentira, todo mundo sabe disso, mas o problema nem é esse. O problema é que o Lula está tratando um assunto como se fosse um assunto muito importante, quando não é. O Brasil tem hoje um problema de obesidade muito maior do que o problema de fome. É triste a fome? É triste a fome, pessoas passam fome, realmente é uma coisa muito triste. Mas hoje em dia no Brasil, e já há muito tempo no Brasil, isso é irrelevante, isso não faz diferença. Já na época do Bolsonaro, não, aliás, o Bolsonaro foi o grande responsável por melhorar isso, com o aumento do Auxílio Brasil na época, né, que era o Bolsa Família, mesma coisa, né, mesmo programa com nomes diferentes, né. Enfim, o fato é, o Lula tentou ir para lá para causar alguma mexida no ambiente geopolítico, né? Mas não vai conseguir nada. O Lula é um idiota. Ele tá tão defasado na geopolítica, nas questões do mundo, que ele não percebe o quão atrasado ele está, né? O quanto que as falas dele não tocam mais os problemas atuais, né? Ainda mais numa era em que você vê o Trump hoje resolvendo o problema lá de Israel e dos palestinos. O Lula não falou nada. Não falou nada do Nobel da Paz, da Maria Corina Machado. E basicamente foi ignorado lá na Europa por todo mundo, né? O Lula foi lá para a Itália, a Meloni está lá no Egito com o Trump e com os outros presidentes sobre o acordo de paz. Eu vou falar sobre essa questão do acordo de paz lá no Egito no meu vídeo de Israel de hoje, lá no Mundo e Revolução, no meu outro canal, né? Então, essa foi a situação. Acabou que o Lula foi para lá tentando emplacar essa narrativa e mais uma vez flopou completamente. Mas não foi só isso não. O Lula se encontrou com o Papa, né? Se encontrou com o Papa Leão XIV no Vaticano e coisa e tal. O Lula estava esperando um encontro afetuoso, porque né, o antigo Papa, o Francisco, era totalmente esquerdista, né? Não preciso nem dizer. Mas o novo Papa recebeu o Lula também, é lógico. O Brasil é um dos maiores países católicos, se não for o maior país católico. Eu não sei se ainda é o Brasil, ou se é o México, eu não sei. Mas o Brasil é um grande país católico. É lógico que o Papa iria receber o Lula de qualquer jeito, né? E além da primeira-dama Janja, Mauro Vieira, Wellington Dias e Paulo Teixeira também integraram o grupo que foi passear lá em Roma, né, a troco de nada, né? Então foram lá, e aí o principal ponto do Lula era convidar o Papa para a COP30. O Lula está querendo salvar a COP30, né? A COP30 já está com 162 países confirmados, mas só 60 disseram que conseguiram lugar para ficar. E olha, que chegando mais perto do dia vai ficar mais difícil de achar lugar para ficar, hein? Eu não sei não, essa COP30 tá um negócio bem arriscado mesmo, mas enfim. O ponto é que o Lula está tentando salvar a COP30 e foi lá chamar o Papa para ir. O Papa falou: não, obrigado. Não, valeu. Eu tenho um compromisso aqui, cara. Tenho o batizado do tio, do primo do meu cachorro, que eu não posso ir, cara. Não posso falhar de jeito nenhum, né? Então tá aqui, ó. Ele justificou a ausência devido ao jubileu, mas garantiu representação do Vaticano em Belém. Vai mandar lá um padre lá para Belém, né? Evidentemente. Aí ele falou que, olha só, o Papa promete a Lula visita ao Brasil em hora oportuna. A hora oportuna, evidentemente, vai ser quando tiver um outro presidente que não seja um ladrão corrupto como Lula, aí vai ter uma hora oportuna para o Papa vir no Brasil e não ser roubado, né? É a ideia do Papa aqui, né? Porque esse Papa, vocês lembram, é um Papa mais à direita, né? Um Papa americano. Ele não chega a ser direitista e coisa e tal, mas ele é mais à direita, né? E é possível também que, é lógico, o Lula tentou convencer ele a falar alguma coisa com o Trump. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um dos temas que está sendo falado lá do Lula com o Papa, né? Mas não vai conseguir nada. No final das contas, o Lula é um idiota, né?
O Lula ainda entregou que só pensa no Trump, né, ao dizer que houve muita química no encontro com o Papa Leão XIV, né? Usou o mesmo termo que o Trump usou com ele lá na ONU. Muito engraçado o Lula copiando o termo do Trump, né? Teve outras duas coisas importantes também, né? Primeiro que quando perguntaram para ele sobre a Zambelli, ele falou que não lembrava da Zambelli. É lógico, ele tá compensando, né? E lembrando que, olha só, a Karina Michelin está falando aqui que o Lula falou isso, mas a resposta não convenceu, né? A prisão do parlamentar brasileiro em solo italiano ultrapassa o campo jurídico e já assume contornos diplomáticos envolvendo diretamente o governo brasileiro. Segundo fontes jurídicas, o Itamaraty acompanha de perto o processo de extradição e contratou o escritório Gentiloni, responsável por representar interesses do Brasil em Roma, com laços familiares com o ex-primeiro-ministro Paolo Gentiloni, que é um aliado histórico do Lula, é a esquerda na Itália. Isso levantou questionamentos sobre possíveis conexões políticas, né? Advogados italianos que atuam no caso classificam o processo como anômalo e afirmam haver pressões incomuns nos bastidores. O magistrado que negou o recurso da deputada na semana passada integra a corrente democrática, um detalhe que reforça a percepção de que fatores políticos podem influenciar o caso, né? Então, ou seja, o Lula tá lá também para pressionar nesse aspecto da Carla Zambelli e certamente do Eduardo Tagliaferro também. Felizmente, no caso do Eduardo Tagliaferro, é tão absurdo o caso que não tem o que fazer, não tem jeito nenhum. Eu acredito que a Zambelli vai se safar também, mas pode ver que o pessoal está fazendo muita pressão para que não, né? É impressionante o quanto o governo Lula quer perseguir a direita. E outra coisa impressionante que, bom, nesse meio tempo, o Marco Rubio não falou nada com o Mauro Vieira. O Mauro Vieira ficou aquele negócio, né? O Trump, não, que é amigo, não sei o que lá, vamos conversar e coisa e tal, mas até agora não conseguiram conversar nada, não. O Marco Rubio está preocupado com Venezuela, está preocupado com Israel, com faixa de Gaza. O Brasil, meu amigo, a gente está na 15ª prioridade. Quem achou que isso ia dar em alguma coisa, né? Vai dar só flop. O Brasil, a única chance que a gente tem é a partir da eleição do ano que vem. Tendo uma boa eleição ano que vem, a gente conseguindo botar a direita de volta no poder, aí sim a gente vai poder pensar em melhorar. Até lá, meu amigo, é só passar vergonha mesmo com o Lula, não tem jeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final.